Olá, meu nome é Cleiton Eduardo do Patrocínio e eu estou aqui para fazer uma apresentação de em forma de vídeo para uma disciplina chamada Coordenação Pedagógica, Orientação e Supervisão Escolar. É uma disciplina ministrada pelo professor Sebastião Batista e aqui a gente vai falar de alguns pontos importantes e estudados aqui na nossa disciplina, né? Esse vídeo vai estar disponível também aí, provavelmente no YouTube, mas é uma atividade que vale nota para essa atividade, mas pode servir para outras pessoas que acham interessante aí trabalhar com esse conteúdo. Nesse vídeo aqui nós vamos trabalhar com 3 pontos importantes que tratam da educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental. Então esse é um ponto importante e a gente vai tratar aqui primeiro sobre a questão do planejamento na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Depois vamos tratar aqui do PPP, que é o Projeto Político Pedagógico e a Organização do Trabalho Pedagógico. E em terceiro ponto nós vamos trabalhar aqui sobre o BNCC e os novos PCNs, né? Que a Base Nacional Comum Curricular e também os planos nacionais aí de curriculares que você vai ter em cada área, cada estado. Então todos esses 3 pontos vão ser importantes. Nós vamos tratar desses 3 pontos aqui. A primeira coluna que a gente vai trabalhar nesse mapa mental desenvolvido pelo professor Sebastião Batista é que dentro do planejamento da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, a gente vai ter alguns pontos importantes. Por quê? Em primeiro lugar, colocar em mente que o professor ele é responsável por planejar. É ele quem planeja suas aulas. Isso deve ser uma constante e ele deve planejar e replanejar, porque muitas vezes esse planejamento que ele faz não chega num resultado desejado. Então ele é obrigado ao quê? A se replanejar, se reconstruir, se refazer. Faz parte da educação o aprender. Você, quando ensina, também aprende. Isso é importante também. Então você não estará sozinho, você também terá uma orientação. Cabe ao pedagogo fazer esse trabalho de orientar e supervisionar os professores. Então, vai ser um trabalho em conjunto. Então, tanto o professor como o pedagogo estarão trabalhando ali em conjunto nesse planejamento. A próxima caminho aqui que vai ser indicado é a questão do planejamento baseado os tipos de planejamento. Nós vamos ter aí uma infinidade de planejamentos. Então, você pode fazer um planejamento que ele pode ser um planejamento baseado em listagem de atividades. Por exemplo, você pode pegar uma turma de ensino infantil e indicar atividades ou sequências de atividades ligadas à alimentação, à higiene, que vão criar uma rotina para aquele aluno, porque quando a gente fala de aprendizagem, é um todo, é um conjunto de coisas. Então você pode fazer um planejamento baseado numa listagem de atividades, isso é muito importante também. Você também pode fazer aí um planejamento baseado em datas comemorativas. No longo do ano, né, do decorrer do ano, você vai ter aí uma infinidade de datas que são importantes para o desenvolvimento da humanidade. E aí o professor em seu planejamento pode pensar isso durante um ano, trazer planejamentos baseados nessas datas. Então ele pode se organizar mediante as datas comemorativas e trabalhar esse desenvolvimento e esse conhecimento em cima das datas comemorativas. Então o aluno vai produzir, se desenvolver, vai trabalhar as palavras, conhecimento, tudo baseado nesse tema de data. Lembrando aqui que é muito importante, gente, que aqui o mais importante é o conhecimento e a aprendizagem. Quando eu falo data comemorativa, ou momento comemorativo, tal, eu não posso me submeter àquela data específica. Algumas datas são muito importantes. Por exemplo, algumas escolas cometem o erro de pegar, por exemplo, a questão de uma data comemorativa para a comunidade negra, que vai estar lá em dezembro. Eu não posso pegar essa data e esperar o final do ano para falar sobre um tema tão importante. É algo que tem que falar durante o ano, entendeu? Então é algo que vai estar além daquilo. Eu posso escolher aquela data para trabalhar algo mais importante, mas é um tema que deve ser tratado no decorrer do ano também. A questão do respeito, da diversidade, que a gente vai até trabalhar um pouquinho mais à frente falando da Base Nacional Comum, tá bom? A gente também pode trabalhar aqui também um planejamento baseado
nos aspectos do desenvolvimento da criança. Porque cada criança também vai ter a sua fase, né, o seu momento de aprendizagem. E ela vai evoluindo. Então a gente pode fazer um planejamento baseado nessas fases de desenvolvimento da criança. Quando ela é mais jovem, tratar de temas ou tipos de atividades que vão ser específicos para aquela idade, né? Para aquela criança, de pintura, das formas, como fazer aquela atividade. Então você pode separar um planejamento específico para a idade e o desenvolvimento daqueles alunos. Até porque quando você planeja, você consegue identificar, muitas vezes até na avaliação diagnóstica, problemas que sua turma vai ter, e você pode, a partir daquela dificuldade, planejar-se melhor, fazer um planejamento mais identificado para aquela turma ou para aquela dificuldade também. Você também pode ter um planejamento baseado em temas, que seriam os temas estruturantes. Eu posso ter um tema principal, vou dar um exemplo aqui, a família. Em cima do tema família, eu posso trabalhar durante o ano o conhecimento em cima da base família. Então eu vou ter contagens, contar o número de integrantes da família, eu posso contar, se eu pensar na parte da matemática, eu posso trabalhar com o tema de geografia, por exemplo, a localização da comunidade, onde está a casa de cada um, desenhar a localização, o caminho, o trajeto. Então eu posso, em cima de um tema geral, trabalhar diversas coisas, que eu vou ter um tema que vai ser integrante, ele vai estar ali e em cima dele eu vou ramificar outras coisas mais importantes, né, obedecendo aquela ordem ali. O planejamento ele pode ser também baseado em conteúdos organizados por áreas de conhecimento, aquilo que a humanidade foi adquirindo, né, de conhecimento, dentro de cada área de conhecimento, eu também posso trabalhar dessa forma. A gente costuma ver muito isso mais nas séries mais adiante, né, mais adiantadas, que é a área de humanas, a área de exatas, e você pode fazer temas também relacionados a essas áreas. Nada impede de você ter um planejamento por área. Entendeu? Cada área pode ter um planejamento e trabalhar também cada tema. Você pode ter mais de um tema na escola, isso não impede nada. Mas o que a gente vai ter que ter sempre em mente é essa ideia, tá bom? Se a gente passar aqui mais adiante para a segunda coluna, onde vai ter o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, que tem a ver com a organização do trabalho pedagógico, a gente vai perceber aqui algumas coisas importantes, que é o seguinte, quando eu falo de PPP, a gente está falando aqui de ensino-aprendizagem. Então o foco é o aluno, é o educando, é quem vai aprender. E toda vez que eu for fazer um plano, né, um projeto para essa escola, eu tenho que levar em consideração uma infinidade de coisas e eu tenho que também englobar todos que estão nessa comunidade. Então eu tenho que fazer um projeto para aquela localização, para aquela dificuldade, para a característica daquela comunidade. Eu devo integrar as pessoas daquela comunidade também. Então, o diretor, o pedagogo, né, os professores, né, a pessoa da limpeza, o pessoal que faz a alimentação, né, os pais, os alunos, todos devem estar engajados nesse projeto. E esse projeto tem que ter a ver com aquela comunidade. E aí, para que isso funcione, esse projeto funcione, ele vai colocar algumas coisas aqui, ó, as necessidades básicas, quer dizer, o que aquela comunidade precisa, o que aquele aluno tem de necessidade. O desenvolvimento biopsíquico. Quando a gente pensa em aluno, a gente tem que pensar quais as dificuldades desse aluno, para formar esse aluno para o futuro, para que ele possa se desenvolver. Então, o que é que eu posso trabalhar dentro daquilo ali? E o pedagogo vai ser muito importante nesse momento, para que esse aluno se desenvolva e consiga sua participação na sociedade, no seu desenvolvimento pessoal e também em conjunto. Algumas características do desenvolvimento físico, motor, cognitivo, afetivo e social, tudo isso é levado em conta, porque cada aluno é um aluno, cada aluno tem uma dificuldade, cada aluno tem a sua característica. E mesmo assim, eu tenho que trabalhar com todos, porque a aprendizagem é para todos. Então, eu vou ter que levar em consideração essas dificuldades que cada um vão ter, né, o nível de desenvolvimento de cada um, para que todos consigam alcançar, né, futuramente, que é um projeto para o futuro, aquilo que cada um vai desenvolver. E também mecanismos de autorregulação, né? Ou seja, o próprio projeto ele vai se autorregulando, porque à medida que você começa a aplicar, tem que pensar na aplicação do projeto, e você vê que alguma coisa não está caminhando da maneira que deveria caminhar, você pode se autorregular, se reinventar, criar novos caminhos, que é isso que é educação. A gente pensa sempre em se reconstruir. E aí algumas coisas são importantes para que isso funcione. Por exemplo,
uma formação continuada dos professores para que possam sempre estar melhorando essa qualidade de ensino. Você pode pensar também no contínuo planejamento, como a gente trabalhou na primeira coluna aqui, ó, os tipos de planejamento para poder que gere uma qualidade de ensino melhor. Você também pode pensar que nesse projeto você tem que inserir a comunidade nesse projeto. A participação de todos é muito importante. O respeito à diversidade também vai ser muito importante nesse momento, porque ela tem que respeitar a todos, né, independente de suas características, e também essas diversidades, seja quais elas forem. E isso tem que pensar sempre o seguinte: o foco aqui é o ensino-aprendizagem, ok? A terceira coluna vai tratar de um ponto importante também, que é a Base Nacional Comum, tá bom? Que é o BNCC. E aqui, perdão, voltar um pouquinho, aqui vai ter algumas coisas importantes também. Primeiro, a nova BNCC e os novos PSNs na organização escolar. Então, o que vai trazer de importante para a gente? Nós vamos ter aqui alguns eixos estruturantes da prática pedagógica. Que eixos são esses aqui? A gente vai ter aqui a questão, principalmente para o aluno do ensino infantil, essa questão importante são 6 elementos, né? Você vai ter a questão da interação. Então, o aluno não trabalha sozinho, ele tem que interagir, tem que se relacionar. Você vai ter a questão do brincar, porque para a criança o brincar é muito importante. Porque quando eu falo assim, de interagir, de brincar, isso vai trazer para o aluno um aprendizagem mais significante, ele vai absorver de forma melhor aquilo ali. Então ele vai ter um aprendizado totalmente diferenciado. Então, ó, interação, a questão do brincar é muito importante. O construir, o aluno também constrói e se apropria do conhecimento também. Então isso vai ser um ponto importante também. A gente também tem que pensar no ponto das várias aprendizagens, porque o professor tem que sempre trabalhar com essa ideia. Não existe só um jeito de ensinar, um jeito só de aprender. Eu posso multiplicar essas formas de conhecimento. Não é porque o aluno traz para você um novo olhar que você fala, não, esse aqui é o certo. Não. Existem várias formas de aprender. Entendeu? Então a gente tem que respeitar isso também. E também a questão do desenvolvimento, que cada um vai desenvolver de uma forma diferente, eu devo respeitar esse desenvolvimento pessoal de cada um. E também a socialização. É por isso que é tão importante você interagir e socializar. Isso vai ser importante quando ele estiver na escola e quando ele sair da escola. Então, são direitos aqui de aprendizagem e desenvolvimento que a gente precisa trabalhar. Além disso, você vai ter os campos de experiência. Ele tem que lidar com experiências da vida também e no cotidiano da escola para ele aprender. E aí a gente vai ter alguns campos de experiência importantes aqui, que a gente vai trabalhar aqui, ó, campos de experiência, que são os objetos de aprendizagem e desenvolvimento da educação infantil. Então o que ele precisa saber? Ele precisa compreender que existe o eu, que existe o outro e que existe o nós, né? Existe todos nós. Então ele tem que saber aprender a se virar sozinho em algumas situações e também a trabalhar em conjunto. E principalmente no ensino infantil, é muito importante quando você aprende com o outro também. Às vezes um aluno tem uma dificuldade maior, outra menor, mas quando ele senta com um coleguinha, ele aprende melhor com aquele coleguinha. Então, ele tem que saber se socializar, se desenvolver, e ele vai precisar disso quando sair da escola também. Então, o eu, o outro e o nós vai ser muito importante. A gente pode trabalhar também com a ideia do corpo, do gesto e do movimento, que é assim que se aprende também, né? Dependendo da sua movimentação, do seu corpo, o desenvolvimento do seu corpo, da sua mente, a sua gesticulação, como você lidar com isso também, como você se movimenta, tudo isso é importante para o aprendizagem. A aprendizagem, ela vai muito além do que a gente imagina que é só não é igual aquela tradicional aprendizagem que o aluno é apenas ali um vaso que está oco e que o professor põe informação. Não? Vai muito além disso, o aluno também pensa, ele também se move, ele também se movimenta, né? Ele precisa interagir, levantar, andar, tudo faz parte do conhecimento. Uma outra coisa é a questão dos traços, da cor, do som, das formas, nessas pequenas coisas que você trabalha com as várias cores, com os vários sons, os aspectos, você também gera aprendizagem, faz parte desse conhecimento dessa criança também. A gente também precisa da questão da escuta, da fala, do pensamento, da imaginação. Imaginar, pensar, falar, ouvir, tudo isso faz parte desse ambiente escolar. E para a criança isso se desenvolve de uma maneira muito interessante. A própria criança já tem uma naturalidade
dessa criatividade. E se você deixar ela desenvolver, se você incentivar, ela vai ser muito melhor e essa aprendizagem vai ser muito mais significativa. Além disso, ele tem que ter no dia a dia, trabalhar com essa ideia do espaço que ele ocupa, do tempo, o tempo decorrido, da quantidade, mais, menos, das relações entre uma coisa com outra. Isso aqui é tão grande quanto, isso aqui é menor tanto quanto isso aqui se parece com aquilo. Ele relacionar as coisas. E ele também tem que entender que as coisas se transformam o tempo todo. Então, todos esses elementos vão ser importantes. Então, outra coisa importante que vai estar bem no finalzinho aqui, ó, é a transição da educação infantil para o ensino fundamental. Às vezes a gente coloca na nossa cabeça que tem um professor que está dando aula no ensino fundamental e tem um professor que está na educação infantil. O professor da educação infantil, né, o aluno tem como referência apenas um professor. Só ele. Ele é a referência. E aí quando ele está ali, ele tem uma referência só e ele está acostumado com o brincar, né, com a questão da imaginação, do lúdico, e ele vem para o ensino, para as séries iniciais do ensino fundamental, e às vezes aquele professor, ele não se toca disso. O aluno primeiro, ele passa a ter vários professores, ele não está acostumado com isso, ele fica perdido. E aí ele também vê que às vezes o professor, que não recebe uma orientação tão boa, ele perde um pouco a questão do brincar, como se o aluno já tivesse adulto. Então ele tem que saber fazer essa transição do infantil para o Fundamental 1, de maneira mais tranquila, né, do fundamental. Então ele tem que ter um trabalho mais tranquilo. O brincar ainda existe. Você não pode dar de supetão aquilo para a criança. Ela é uma transição, ela tem que ser feita aos poucos e trabalhada. Por isso que é tão importante essa transição. No mais, esses são os pontos importantes aqui da educação infantil nos anos iniciais, no ensino fundamental. Ai, não acredito que eu não coloquei para gravar. Não, coloquei sim. Então, no mais, um abraço.